A paz do Senhor aos irmãos e irmãs que nos acompanham. Aqui quem fala é o Weber. E desde já quero louvar a Deus por esta rica oportunidade que Ele me concede de estar gravando mais esse vídeo, que é a prévia ou resenha da Escola Bíblica Dominical, que há de ser ministrada nesse próximo domingo, dia 12 de maio de 2024. A lição dos adultos é a lição de número 6. O tema da lição é as nossas armas espirituais. O texto áureo da lição fica em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4. Bom, diz assim o texto áureo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A verdade prática diz assim: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A saber, é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a oração e o jejum. Muito bem. Eu pensei alguns versículos aqui da leitura diária e eu estarei lendo aqui com os irmãos. O primeiro versículo aqui fica em Mateus capítulo 4 e o versículo 4. Deixa eu abrir aqui o outro celular. Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: veja bem, ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 2, vai dizer da seguinte forma ali: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Muito bem. Eu pensei também um versículo ali em Salmos 55, está ali na sua lição diária, se você tiver a revista aí dos adultos, vai estar ali na leitura diária. Salmo 55, achei interessante para ler aqui para os irmãos. Verso 17, diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então, já estamos pensando em alguns textos bíblicos onde tem a base que as nossas armas espirituais, então, é a palavra de Deus, certo? Que é a espada do Espírito, como eu já falei, está registrada ali em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 a seguir, vai estar, os irmãos vão encontrar ali. A segunda arma é a oração, aqui que está falando o salmista no capítulo 55, versículo 17, onde ele diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele quem? Deus, ouvirá a minha voz. Muito bem. Efésios capítulo 6 e versículo de número 18 vai dizer assim: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, é fundamental que o crente cultive esses três hábitos, ou seja, a meditação na palavra, a oração, a vida de oração, que vai desenvolver a sua comunhão com Deus. Você vai ter mais intimidade com Deus, mais comunhão com Ele. E qual é a pessoa quando cria um relacionamento? Quanto mais você se achegue, quanto mais você está perto, conversando, dialogando, né, mais comunhão você vai obter. E no jejum, é outra arma também. Jejum, eu vou abrir entre parênteses aqui, não falou, mas está envolvido também a consagração, né? É muito importante a gente nos atentarmos também para o jejum e para a consagração. Muito bem. Na palavra de Deus, né, o Jesus, ele enfatiza bastante sobre o jejum. Não tem consagração.
Mas para as pessoas que têm problema de saúde, que tem algumas recomendações que não pode ficar muito tempo sem se alimentar, o importante também, aí se aplica a consagração. O jejum bíblico, assim, a grosso modo, é aquele jejum que a gente se abstém de tudo, né? Do alimento, da água, mas dependendo do tempo que você for aplicar o seu jejum diante do Senhor, o propósito que você fez diante do Senhor, algumas pessoas se utilizam um pouco de água, porque sem alimento a gente consegue ficar por um tempo sem prejudicar a saúde, mas sem a água aí já fica mais difícil, principalmente aquelas pessoas que têm algum problema de saúde. Então, para essas pessoas que têm problema de saúde, que não pode ficar muito tempo sem se alimentar, aí se aplica também a consagração. Mas, ao meu ver, na minha opinião, o jejum é específico de cada um, dependendo da necessidade e a condição física da pessoa. É a pessoa com Deus, a pessoa que vai definir o tempo que ela vai ficar em jejum, como que ela vai fazer o jejum, se ela vai fazer meio período ou o dia todo. Aí é da pessoa com Deus. Eu não posso julgar, né? Ou até mesmo criticar, censurar algumas pessoas que aplicam jejum, que quando fala, outras pessoas fazem chacota, dá risada, mas a gente não sabe o particular de cada um, então o jejum é muito pessoal, é muito individual, então cada um aplica conforme a sua necessidade e o propósito que a pessoa fez com Deus. Eu conheço pessoas que já fez o jejum de Daniel, que ficou 21 dias só se alimentando de vegetais. E agora, quem sou eu para dizer que o jejum foi aceito ou não? Aí é a pessoa com Deus, né? Então, fica essa dica aí para os irmãos. Se você tem dificuldade por causa da saúde, você pode entrar num propósito com Deus e aplicar a consagração, o jejum, no espaço do tempo que não vai te prejudicar a sua saúde. Bom, a introdução dessa lição vai falar assim, ó. Aliás, a palavra-chave, armas. O que é arma? Arma é um instrumento de ataque e de defesa, para tirar algum proveito, né, contra o oponente, ou para se defender, ou para sobressair sobre o oponente. Então, na lição anterior, nós estudamos sobre os 3 inimigos do cristão, que é o inimigo, o diabo, a carne e o mundo. Muito bem, nós identificamos quem é o inimigo do crente, quem é o nosso inimigo. Muito bem, está bem identificado, a lição foi bem clara, objetiva, nós entendemos. Agora, o que nós vamos fazer a partir do momento que nós já conhecemos nossos inimigos? Agora nós temos que nos preparar com as armaduras espirituais que Deus nos concede nos dias de hoje para a igreja, que é a palavra dele, a palavra de Deus, a vida de oração e o jejum. Muito bem. O primeiro tópico da lição traz por tema as armas do crente. Como eu já falei, né? Eu vou ler aqui só um trechinho aqui que diz assim, ó. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, vara, funda, arco e flecha, lança, dardo de defesa. E os de defesa, aliás, são escudo, capacete, couraça, caneleiras. Tudo simbolicamente, né? O escritor ali, o apóstolo Paulo e outros, tomou por base os guerreiros que na época deles se vestiam, né, das armaduras para ir para as guerras. Então é uma figura de linguagem, uma metáfora que ele aplicou para a vida espiritual do cristão. Muito bem. Eu já vi pregações que
Cada ferramenta ali, cada parte da armadura traz uma simbologia, uma aplicação bíblica. Eu acho muito legal, muito interessante. Bom, outra coisa que eu pensei aqui, que eu achei muito bom, que eu estarei lendo aqui, ó, que diz assim, ó: entretanto, para os cristãos, armas aqui tem um sentido metafórico, pois o nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Lembra que nós estudamos na lição anterior que o mundo é uma ameaça externa, né? É externa. O ataque do maligno também é externo, mas a carne eu acho mais ameaçadora, que é uma guerra interna. É uma guerra que onde as pessoas não vê, onde as pessoas não percebem, mas você está ali naquela guerra espiritual, naquela batalha espiritual contra a sua velha carne, contra a sua velha natureza, ali pelejando para mortificá-la. Bom, aí fala aqui, ó, no subtópico 2, as estratégias do inimigo, que diz assim, ó, vou ler só umas coisas que eu pensei que eu achei muito interessante comentar. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então veja bem como o inimigo é astuto e como ele age, lançando setas, né? Os dardos inflamados do inimigo. Ele lança setas na nossa mente com a finalidade do quê? Para nos confundir, para abalar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e para nos induzir ao erro, ao pecado. O que significa a palavra pecado, assim, a grosso modo? Errar o alvo. Então, ele trabalha constantemente em conjunto com a nossa carne, que ele vai induzindo, vai falando, às vezes coloca situações assim diante de nós e vai trabalhando com muita sutileza, com estratégias, porque o inimigo ele conhece o nosso ponto fraco. Ele não conhece o que nós estamos pensando, mas que ele sabe minuciosamente os nossos defeitos e os nossos pontos fracos, ele sabe, porque ele nos observa constantemente e ele conhece a sua fraqueza, a nossa fraqueza, e ele vai trabalhar justamente em cima. Então é por isso que nós devemos estar munidos com a palavra de Deus e meditar dia e noite na palavra de Deus, como o salmista diz, né? Salmo 1:1 é o famoso salmo que diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, pois será semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que a seu tempo dá fruto e tudo que faz prospera. Então, é por isso que Deus já nos orientou para amar a palavra do Senhor, meditar de dia e de noite. Há vários salmos na Bíblia, né, e versículos da Bíblia que eu posso citar também, o famoso Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Outros salmos diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como o mancebo purificará os seus caminhos, observando os preceitos do Senhor, que nada mais é que a palavra do Senhor. Então, você que quer permanecer fiel ao Senhor, quer fazer parte do arrebatamento, está servindo ao Senhor, amando a vinda do Senhor, que tem essa viva esperança, então aprenda a meditar na palavra do Senhor, a estudar a palavra do Senhor, para que você se fortaleça espiritualmente, alimente a sua alma, fortaleça o seu espírito, para que assim no dia da adversidade, você pode estar vigilante, fortalecido no Senhor,
para vencer as tentações do maligno. Amém? Bom, aí o segundo tópico vai falar as 3 armas espirituais do cristão. A palavra de Deus. Segundo, a oração. Devemos desenvolver uma vida de oração. Hoje em dia, o tempo parece que se encurtou, né? O dia é constituído de 24 horas. Temos 8 horas para dormir, descansar, repousar, né? Que é um dever, é fundamental para a nossa saúde, o nosso bem-estar. Depois temos 8 horas para nós trabalharmos e mais 8 horas para nós dedicar para a nossa vida pessoal e também a nossa vida com Deus. Eu sei que hoje o trabalho e as atividades do dia a dia vai comprometer muito mais que 8 horas. Às vezes chega a comprometer até 16 horas. Eu conheço pessoas que trabalham, estudam, então fica muito difícil separar um tempo para ter um devocional com Deus, um momento de oração. Mas eu deixo uma dica aí que eu faço, e eu deixo essa dica para os irmãos. Bom, ore, separe pelo menos meia hora de oração. Separe pelo menos, se você não consegue ficar meia hora de oração, separe 15 minutos de oração, 10 minutos de meditação na palavra. O importante, Deus está vendo a sinceridade do seu coração, Deus conhece a sua rotina, e eu tenho certeza que 15 minutos de uma oração com o coração sincero, ou meia hora que você consiga dobrar os seus joelhos perante o Senhor, eu tenho a plena certeza que Deus não vai julgar o tempo, Deus vai julgar a qualidade, Deus vai julgar as palavras sinceras, a súplica sincera que você faz de coração perante Ele. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias, ele não orou horas para que o fogo caísse do céu. Ele orou, diz os estudiosos, que a oração dele não chegou a durar 1 minuto sequer. Mas pelo fato de ele estar com a vida no altar e com o coração voltado para Deus e a oração sincera, fervorosa, Deus enviou o fogo do céu e consumiu o holocausto. E não é diferente com a gente, porque a palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus trabalha da mesma maneira. É nós que mudamos. Se nós voltarmos como servir ao Senhor como os nossos pais antigamente, os profetas serviam ao Senhor, com certeza Deus fará maravilhas, as mesmas maravilhas e milagres e até mais. Porque Deus é fiel, Deus continua no controle de todas as coisas. Bom, aí vai falar aqui vivendo em jejum. Eu pensei aqui um trechinho, diz assim, ora, ele também espera que o imitemos, jejuando. Aqui o escritor colocou o exemplo de Jesus, o nosso maior exemplo de vida. Você quer ter um norte, uma direção do que você deve fazer para chegar ao céu, para ter uma vida com Deus, é só imitar a Jesus. Tanto é que um dos termos da palavra discípulos é seguidores ou pequenos mestres, né? Seguidores, ou seja, que segue o exemplo do seu Senhor. É só seguir o exemplo de Cristo. Então Jesus ele também jejuou, deixando um exemplo para toda a igreja de vida com Deus. Jesus passou a maior parte do seu tempo em oração, em jejum, buscando constantemente a presença do Senhor e sendo obediente em tudo a Deus. Não que ele deixou de ser Deus, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas na condição de homem, ele estava cumprindo o plano da redenção da humanidade, da salvação. E, mediante a isso, ele viveu na dependência, no domínio do Espírito Santo. Então, tudo que Jesus fez, os milagres que ele fez, como ele venceu as tentações, os levantes do inimigo, foi tudo através de uma vida de oração, através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Jesus venceu tudo isso
através dessas armas espirituais, deixando um exemplo claro para nós. Se nós quisermos vencer hoje o mundo, a carne maligna, é nós cultivarmos uma vida de oração, jejuarmos da maneira como eu já falei no início do vídeo, e também através da palavra. Muito bem. Bom, aí chega na conclusão, né, que o escritor escreveu assim: o nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais, a palavra, a oração e o jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Muito bem, é isso aí, né? O assunto hoje está bem breve, não tem muito o que ficar esmiuçando. É claro que ali na escola presencial, o professor a qual estará dando a aula terá mais tempo para trazer mais base bíblico, ter mais exemplos, né? Mais ilustrações ali para fortalecer o aprendizado. Mas a grosso modo é isso aí, meditar na palavra, cultivar uma vida de oração para desenvolver o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus, para você se achegar mais a Deus e Deus se achegar mais a ti, entendeu? Através, fortalecendo o laço da intimidade. E o jejum, você que tem problema de saúde, isso não é um empecilho. Você pode, com a recomendação médica, separar o tempo que for necessário, que não vai prejudicar a sua saúde, e você poderá entrar em um propósito com Deus. Com certeza Deus, ele conhece as nossas dificuldades, ele vai aceitar, e você vai consagrar ou jejuar o tempo que você que é recomendado para você. É muito individual e pessoal a questão do jejum. Então, Deus te abençoe, um forte abraço, e se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e nos ajude em oração para que possamos continuar trazendo algo da parte de Deus aí que enriqueça e abençoe a vida de você que nos acompanha. Bom, outro detalhinho que eu quero passar aqui: essas 3 armas só vai ter uma eficácia total se você usar elas em conjunto. Não adianta nada você só meditar na palavra, estudar ela e não ter comunhão com Deus. Vai ficar um espaço vago, a palavra não vai gerar vida em você, não vai ter vida, entendeu? Vai ser um mero estudo. E não adianta também você deixar o estudo da palavra, a meditação na palavra, e somente ficar orando. Lembra que o apóstolo Pedro disse: crescei na graça. Graça eu entendo o quê? Comunhão, intimidade, busca pela virtude do Espírito Santo, pelos dons espirituais, pela intimidade com Deus. Isso é graça. E no conhecimento é o quê? É meditação na palavra, é o estudo da palavra. Porque o inimigo não está brincando, ele está por aí arruinando muitas vidas, infiltrando-se nas igrejas, levando heresia, e muitas pessoas estão abraçando e estão naufragando na fé. Estão simplesmente se misturando, entendeu? Não, a palavra não está mais moldando a pessoa está querendo que a palavra se molde conforme o que ela acha, e não é bem assim, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.